boa noite, gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a lista 14, né, que fala sobre os logaritmos. Então, eu começo aqui com a definição e a gente vai falar um pouquinho sobre a história que vocês devem ter lido, né, e por que os logaritmos foram inventados? Para facilitar os cálculos, né? Bom, e aí nós vamos estudar um pouquinho das propriedades, um pouquinho de cada coisinha, tá? Então, ó, dado dois números reais positivos A e B, onde A é maior que zero, isso quer dizer que ele é positivo, ele não pode ser 1, tá? O mesmo A que é positivo não pode ser 1, e B também tem que ser maior que zero, então também tem que ser positivo. Existe somente o número real x, tá o quê? A elevado a x, então, logaritmo é o inverso da exponencial, né, que nós estávamos estudando até agora. Então, eu tenho a base A elevado a expoente x é igual a B. Ou, então, agora vamos lá, colocando o logaritmo. Log da base, tá vendo? A base A é igual a log de B na base A é igual a x. Ou seja, ó, este elevado a este é igual a este, tá? Não sei se deu para vocês enxergarem aí. Vamos colocar aqui log na base A, log de B na base A é igual a x. Então, é muito simples, pela definição é base, né, ó, base. Como que eu calculo? Então, olha só, a base elevada a este, então, a base elevada ao logaritmo, então, a base elevada ao logaritmo é igual a este, que é o logaritmando, tá? Então, é assim que a gente resolve, tá bom? Então, ó, este elevado a este é igual a este, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. O A é a base, o B é o logaritmando e o X é o logaritmo, tá? Então, agora vamos fazer aqui a lista 14, que eu deixei alguns exemplos, né? Então, o logaritmo de B na base A é o expoente que devemos atribuir ao número A para obter B. Então, vamos lá, exemplos, ó. Eu sei que o log de 4... na base 2 é igual a 2, por quê? Então, vamos usar lá, ó. Este elevado a este, não é isso, ó? 2 elevado a 2, então, 2 elevado a 2 é igual a 4. Óbvio, né? Quanto é 2 elevado a 2? 2 ao quadrado é 4. Então, vamos fazer lá de novo, ó. Este elevado a este, então, 3 elevado a 3 é igual a este, que é 27. E é verdade, né? Porque é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá? Como eu tô falando, o logaritmo, ele é o contrário, né? A operação inversa do exponencial. Então, agora vamos fazer aqui o último. Vamos ver se vocês entenderam, ó. Este elevado a este é igual a este. Então, 12 elevado a 2 é igual a 144. Gente, não confundam, hein? 12 ao quadrado é 12 vezes 12. E 12 vezes 12, gente, não é 24, né? É 144, tá bom? Então, vocês que copiaram aí, agora tá na hora de vocês completarem esses exemplos que foi colocado aí para vocês, né? Vamos lembrar que 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4, tá bom? Então, a primeira parte já tá aqui explicadinha, certo? Então, agora vamos para as propriedades, tá? Então, vamos lá. Ó, a primeira propriedade diz o seguinte, que o logaritmo de 1 em qualquer base é zero. Então, log de 1
em qualquer base, sempre vai dar 0. Por quê, gente? Vocês copiaram até já. Vamos virar aqui, né? Vamos colocar aqui. Por quê, ó? Vamos lá, ó. Este elevado a este é igual a este, não é isso? Ó, A elevado a x, ó, tá aqui, ó. A elevado a x é igual a 1. Eu sei que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, é óbvio que o meu x é 0. A segunda propriedade, ela fala sobre o logaritmo da base. O logaritmo da base, qualquer que seja a base, será 1. Então, vamos lá, ó. O logaritmo, então, quando a base é igual, ó, ao logaritmando, o logaritmo será 1. Por quê? Vamos lá também, ó. Este elevado a este é igual a este, não é isso? Então, a elevado a x, ó, a elevado a x é igual a A. Então, só pode ser, né, eu cortar o A com A, x só pode ser 1, certo? Terceira propriedade, o logaritmo de uma potência de base A é igual ao expoente m. Então, vamos lá. Ó, quando eu tiver um logaritmo, a base, o logaritmo e o logaritmando são iguais e ele está elevado a m. Então, pela propriedade, o logaritmo será igual ao expoente que tá aqui, ó, m igual a m, tá bom? A gente depois vai fazer essas propriedades com números, que aí fica muito mais fácil, certo? Então, vamos lá, ó. Pela propriedade, eu sei que A elevado a x, não é isso? Ó, este elevado a este, então A elevado a x é igual a quem? É igual a este aqui, A elevado a m. Corta o A e o A, que as bases ficaram iguais, lembram da exponencial? Então, sobrou que x é igual a m. Quarta propriedade, quando eu tenho dois logs, né? Em que as bases são iguais, então os logaritmandos também serão iguais. Isso é fácil, né, gente? Isso é fato, né? Ó, A elevado a x é igual a b, não é isso? Então, A elevado a x é igual a b. A elevado a x é igual a c. Gente, ó, A elevado a x não é a mesma coisa? Então, isso significa que aqui também eles são a mesma coisa. Quinta propriedade, vamos lá. A potência de base A e o expoente log de AB é igual a B. Então, olha só. Se eu tiver o logaritmo lá na potência, eu tenho uma base qualquer e tenho o logaritmo na potência, tá? No expoente. Então, ele será igual a quem? Ao logaritmo. Ó, aqui tá, ó, a B. Tá bom? Porque, ó, se eu for resolver esse aqui, ó, log de AB, ó, log AB é igual a x, certo? Então, eu sei que x, ó, log A, então sobrou x igual a b, tá bom? Então, agora vamos para os nossos exemplos, vamos resolver aqui, né, os nossos exemplos. Eu vou fazer melhor, fazer aqui mesmo, né? Então, vamos lá. Eu tenho que log de 2/8 na base 2, então eu vou chamar ele de x, ok? Bom, pela propriedade, este elevado a este é igual a este. Então, 2 elevado a x é igual a 2/8, certo? Bom, nós vamos ter que lembrar das aulas passadas. Vamos simplificar aqui, ó, porque eu preciso que as bases fiquem iguais, lembram? Então, simplificando aqui por 2 e por 2, eu vou ficar assim, ó, 2 elevado a x é igual a 1 sobre 4. Bom, o 4,
eu fazendo o desmonte do 4, ele fica 2 ao quadrado, ok? E ele tá aqui embaixo, né? Ah, professora, mas ele tá aqui embaixo. Ele está no denominador. Como que eu faço mesmo? Vamos lembrar da probabilidade. Para ele ir lá para cima. Para ele ir lá para cima, é só eu fazer o quê? O expoente negativo. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 2. Pronto, as bases ficaram iguais. Então, agora, eu tenho que x é igual a menos 2. Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer o próximo. Tem que lembrar das propriedades das potências, tá? Bom, esse aqui, nós vamos chamar aqui de x. Então, este elevado a este é um 5, né? É igual a este. Então, 5 elevado a x é igual a raiz de 5. Bom, a raiz de 5, vamos lembrar que é o expoente fracionário, lembram? Então, fica 5 elevado a x, e aqui, ó, esse 2 vem aqui para baixo. Então, fica 5, o 1 tava lá com o 5 e o 2 que era, certo? O radical, né? A radiação lá. Agora, as bases não ficaram iguais, então, agora eu corto e eu fico com x igual a meio. E a nossa letra C, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, a letra C fica, a gente iguala isso aqui a x, então, fica... deixa eu só ver aqui qual é esse número, porque eu não tô enxergando direito. É um 8, tá? Então, aqui é um 8. 8 elevado a x é igual a 256, certo? Então, este elevado a este é igual a este. 8 elevado a x é igual a 256. Vamos lá, desmembrar. O 8 a gente desmembra, né? Vamos lembrar lá, vamos pro caderno. Então, desmontando o 8, a gente fez isso lá nas potências. Então, 2 dá 4, 2 dá 2, 2 dá 1. Então, o 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, né, ó? Certo? Bom, então, a conta que eu tinha lá era assim, ó, 8 elevado a x é igual a 256, certo? Então, o 8 eu já posso substituir por 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3, só que tem o x, certo? Bom, e agora o 256 eu também vou ter que desmontar. Então, a mesma coisa, 256, e aí eu divido por 2. Vai dar 128, que eu vou dividir por 2, que dá 64, que por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Então, quantas vezes eu multipliquei o 2 aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Então, eu posso por aqui 2 elevado a 8. Pronto, minhas bases ficaram iguais, não ficaram? Então, agora eu corto, e aí eu fico com 3x é igual a 8. O 3 está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Então, o meu x da letra C é igual a 8 terços, tá bom? E assim tá explicada aí a lista 14. Depois nós vamos explicar algumas propriedades com números, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vocês vão copiar tudo que vocês têm que completar no que vocês tinham copiado já o resumo. Então, agora é só completar o que tinha ficado em branco, tá bom? Essa é a tarefa de vocês desse vídeo.